Bom, vamos mais algumas questões de química orgânica, questões de classificação de cadeia. Dá um like nesse vídeo aí, por favor. Compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Bom, eu preparei algumas questões aqui para a gente ver o que as aulas anteriores. Quem não assistiu às aulas de classificação de cadeia, volta um pouquinho para assistir a parte teórica e vamos à prática. O nylon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxilato com uma diamina. Uma das variedades desses polímeros pode ser obtidas por meio de uma matéria-prima denominada cabrolactana, cuja fórmula é essa daqui, ó. Analisando esta cadeia, podemos classificá-la como. Aí a gente pode olhar para as opções e ver que está classificando a cadeia como se ela é aberta ou fechada, se ela é saturada ou insaturada, heterogênea ou homogênea. E aqui ele está classificando também como mononuclear, né? Que é com relação ao núcleo dessa cadeia, beleza? Então vamos ver. Primeira classificação. Essa cadeia, ela é aberta ou fechada? A gente pode olhar para ela e perceber que essa cadeia ela forma um ciclo, né? Ela tem uma forma geométrica aqui, forma um ciclo, né? Então, ela pode ser classificada como uma cadeia fechada. A segunda classificação, né, é uma cadeia fechada. Ela é fechada, uma cadeia fechada aromática ou não aromática, né? Ela é uma cadeia não aromática, então ela recebe o nome de alicíclica, tá? Que é uma cadeia fechada alicíclica. Outra classificação, né, seguindo a ordem aqui das alternativas, é uma cadeia saturada ou insaturada? O que é uma cadeia saturada? É aquela cadeia que não tem dupla nem tripla ligação entre os átomos de carbono. A gente tem que lembrar que cada extremidade dessa daqui eu tenho um carbono, né? Então, entre os carbonos eu não tenho saturação. Então, eu posso classificar essa cadeia como uma cadeia saturada. Essa dupla ligação aqui está entre um carbono e um oxigênio, o que não caracteriza uma insaturação em uma cadeia carbônica. Então, essa cadeia é saturada. Ela é homogênea e heterogênea. Para ela ser homogênea, ela não pode ter heteroátomos, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, entre carbonos, né? Se ela tiver, ela é classificada como heterogênea. A gente pode observar aqui que a gente tem um carbono aqui nessa extremidade e outro carbono aqui nessa extremidade. E entre esses dois carbonos eu tenho o nitrogênio. Então, isso caracteriza essa cadeia como uma cadeia heterogênea. E com relação ao núcleo, ela só tem um núcleo. E então, ela seria mononucleada. Resposta correta, então, seria a letra C, certo? A segunda questão é o pau-rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural de óleo essencial, conhecido como linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte forma estrutural, a fórmula dele está aqui. E as suas cadeias carbônicas, a sua cadeia carbônica deve ser classificada como? Aí está pedindo as classificações. Bom, vamos olhar para essa cadeia e observar que elas têm extremidades, né? Ela forma aqui uma linha, nesse caso, né? Com algumas pontinhas aqui, que a gente vai ver o que que é. Então, ela é uma cadeia aberta. A cadeia aberta, ela pode ser também chamada de alicíclica, certo? Quanto à ramificação, ela é normal ou ramificada? Como que eu sei se ela é normal ou ramificada? Eu tenho que olhar se eu tenho na minha cadeia carbonos só primários e secundários, eu tenho uma cadeia normal. Se tem carbono terciário e ou quaternário, eu tenho uma cadeia ramificada. Vamos observar esse carbono aqui, ó. Esse carbono está ligado a 1, 2 e 3. Então, está ligado a 3 carbonos, é um carbono terciário. Esse carbono aqui está ligado a esse aqui, né? Deslocou aqui um pouquinho. E esse aqui, esse também é um carbono
terciário. Então, essa cadeia é uma cadeia ramificada. Tem carbono terciário nela. Outra classificação, quanto à insaturação, presença de dupla ou tripla ligação entre carbonos. Olha aqui eu tenho uma dupla ligação entre carbonos e aqui também, então é uma cadeia insaturada. Homogênea ou heterogênea? Entre carbonos, eu tenho algum átomo diferente de carbono e hidrogênio? Não tem nessa cadeia. Esse oxigênio aqui, ele não está entre carbonos, então isso não classifica como uma cadeia heterogênea, e sim uma cadeia homogênea, certo? Porque não tem heteroátomo. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra D, alicíclica, ramificada, insaturada e homogênea, certo? A terceira questão, o ácido etilenodiamino tetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas de fórmula, essa daqui, apresenta cadeia carbônica. Classificação de cadeia carbônica. Aí, a primeira coisa, é uma cadeia aberta ou fechada? A gente não tem nenhuma forma geométrica aqui, né? A gente tem linhas, extremidades, então ela vai ser classificada como uma cadeia alicíclica, aberta. Ela é saturada ou insaturada? Eu tenho dupla ligação entre carbonos, ó. As duplas ligações presentes aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono, oxigênio, carbono, oxigênio e carbono, oxigênio. Não tem dupla ligação entre carbonos, então ela é classificada como? Como saturada. Outra coisa, quanto a ser homogêneo ou heterogênea, tem heteroátomo entre carbonos? Vamos olhar aqui. Eu tenho nitrogênio aqui, ó, ele está entre carbonos, certo? Esse aqui também, ele está entre carbonos. Então, essa cadeia é chamada de heterogênea. Qual seria a resposta correta? Alicíclica, saturada e heterogênea, certo? Obrigado. Tem mais essa videoaula aí para vocês. Dá um like nesse vídeo e compartilha caso vocês queiram. Muito obrigada.